Evangelho, sexta-feira depois da Epifania do Senhor. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Aconteceu que Jesus estava numa cidade e havia aí um homem leproso. Vendo Jesus, o homem caiu a seus pés e pediu: Senhor, se queres, tu tens o poder de me purificar. Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: Eu quero, fica purificado. E imediatamente a lepra o deixou. E Jesus recomendou-lhe: Não digas nada a ninguém, vai mostrar-te ao sacerdote e oferece pela purificação o prescrito por Moisés como prova de tua cura. Não obstante, sua fama ia crescendo, e numerosas multidões acorriam para ouvi-lo e serem curadas de suas enfermidades. Ele, porém, se retirava para lugares solitários e se entregava à oração. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sexta-feira, depois da Epifania do Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, hoje a Santa Liturgia nos dá a oportunidade de ouvirmos o 5º capítulo do Evangelho de São Lucas. Esta sexta-feira também é a primeira sexta-feira do mês, sexta-feira em que fazemos memória do Sagrado Coração de Jesus. Durante essa semana em que estamos celebrando os dias que se seguem à Epifania do Senhor, ouvimos o Senhor que anuncia a Boa Nova. Ouvimos o Senhor que realiza o prodígio de caminhar sobre as águas, mas o Senhor que também se encontra recolhido em oração com o Pai. Durante essa semana também ouvimos o Senhor que se compadece da multidão e realiza o milagre da multiplicação dos pães. Ouvimos também o Senhor que no templo, ou melhor, reunido na sinagoga, toma nas mãos o livro do profeta Isaías e dá cumprimento às promessas que Deus fez ao povo de Israel por meio dos profetas. O Senhor que ensina na sinagoga, o Senhor que proclama, o Senhor que testemunha o seu poder sobre a criação, o Senhor que se compadece dos homens e provê o necessário para a nossa vida, não apenas espiritual, mas também para as necessidades materiais. O Senhor que ensina na sinagoga e dá cumprimento à palavra de Deus. E hoje, mais uma vez, estamos ouvindo o Evangelho de Lucas e acompanhando o Senhor que realiza mais um sinal messiânico, a cura de um leproso, a purificação daquele homem acometido de uma doença que nós tivemos a oportunidade de meditar em outros momentos e sabemos que tinha um peso não apenas social, mas um peso também moral ao entorno desse adoecimento pela lepra, que na época não era tão conhecida como doença. Sabia-se apenas que tratava-se de uma doença infecto-contagiosa e muito perigosa, cuja o isolamento do membro afetado na sociedade era urgente. E a compreensão pela qualidade dessa doença de se tratar também de uma punição ou de um ato onde Deus estabelece uma justiça contra um pecado cometido e escondido, não público, levava aqueles que sofriam de tamanha doença uma dor, não apenas uma dor física, uma dor social, mas uma dor moral muito grande. Só Deus pode purificar o coração do homem de seus pecados. O homem que traz sobre si essa doença é a imagem do homem ferido pelo pecado. É a imagem do homem que está marcado de morte por conta de seus pecados. Esse homem se apresenta diante do Senhor e declara, caindo aos seus pés: Senhor, se queres, tu tens o poder de me curar. Ó meu Deus, se queres, tem o poder de vir em nosso socorro, tem o poder de nos livrar
dos grilhões da morte. Tem o poder, Senhor, de nos libertar dos vícios que nos aprisionam à condição de morte. Senhor, Tu tens o poder de transformar todas as coisas, de purificar definitivamente o nosso coração de qualquer vínculo com o pecado. Tens o poder, Senhor. Nós nem sempre temos o desejo, sentimos a necessidade, é verdade, mas na hora de nos comprometermos com a vida que o Senhor nos dá e quer renovar por nós a cada vez que nos abençoa e nos perdoa, nem sempre nós estamos com um coração pronto e disposto. Como assim, Padre? É preciso que tenhamos uma atitude de compromisso para cuidar das graças que o Senhor nos concede. Devemos ser os primeiros interessados em defender os dons que o Senhor nos entregou. Mas às vezes agimos de maneira leviana e o nosso pensar e o nosso comportamento e o fato de nutrirmos certos desejos e disposições interiores acabam levando a gente a muito rapidamente perder os dons que o Senhor nos deu, ou melhor, não recolhermos os efeitos e as graças que esses dons poderiam realizar a longo prazo na nossa vida. Em outras palavras, sofremos pelas dores do nosso pecado, dos nossos pecados, o Senhor nos concede o seu perdão e a sua cura, e logo que nos revitalizamos, logo que recobramos as forças, vamos ao mesmo lugar que estávamos antes, e com isso retomamos o caminho de pecado anteriormente deixado por conta das dores que nos causaram as nossas faltas. Com que frequência acontece na nossa vida e de um modo geral entre nós cristãos essa dificuldade, vamos colocar assim. Qual dificuldade, Padre? A dificuldade de nos comprometermos com a conversão que o Senhor nos propõe. Muitas vezes, meus irmãos, nós ouvimos as pessoas que nos falam sobre um determinado problema, que nos apresentam as suas dificuldades e com um ouvido atento, nós procuramos escutar tudo o que ela diz e com um coração zeloso apresentar alguns caminhos para que se supere aquela dificuldade, para que se supere aquele momento de maior sofrimento que se está atravessando. Mas talvez naquele momento a outra pessoa não esteja pronta para se comprometer com essa mudança. Ela sente a necessidade de falar, mas a mudança propriamente supõe um esforço maior. Certas passagens na nossa vida, certas mudanças na nossa vida, supõem uma certa dose de sacrifício pessoal, de abandonar um modo de pensar, de repente abrir mão de uma mentalidade. Uma das dificuldades de perdoar é abrir mão da mentalidade que sempre impõe um valor de justiça qualificado com uma possibilidade de vingança. A justiça como obra de misericórdia em favor daquele que nos ofendeu, às vezes pode ser uma realidade constrangedora, porque o coração ainda não abriu mão da possibilidade de, ou melhor dizendo, ainda não abriu mão do desejo de ver o outro, ao menos por um pouco, pagar o mal que fez contra a gente. Então, às vezes o caminho da restauração da nossa memória diante da ofensa recebida se torna um pouco mais difícil. Por quê? Sem abrir mão por completo dessa disposição do nosso coração em querer ver a dor do outro, ainda que seja em uma pequenina proporção, mas ainda está interessado nisso, nos impede de poder viver de uma maneira mais livre aquela graça que o Senhor nos deu. Ele que nos curou, Ele que restabeleceu no nosso coração o vigor do amor, a gente às vezes não consegue amar intensamente porque ainda existe essa mentalidade que precisa ser deixada.
E dessa forma, em tantas outras situações concretas da nossa vida. Não é que Deus não nos abençoe, Ele sempre nos abençoa, mas nem sempre nós estamos prontos ou nos vemos prontos para arregaçar as mangas e, a partir da bênção, reconstruir a nossa história. Isso acontece também, nós sentimos na relação com o próximo, quando muitas vezes um irmão vem nos falar sobre as suas dificuldades, nós apresentamos com muita delicadeza algumas soluções, algumas propostas de melhoramento e sentimos que o outro rejeita e em um determinado momento o outro até demonstra uma certa agressividade ou aspereza em relação à nossa atitude de querer propor iniciativas e se sente incompreendido. Talvez ali ele precisasse mais ser ouvido e ele ainda não esteja pronto para assumir aquele sacrifício a mais que é colocar em prática um caminho de mudança. Hoje no Evangelho nós vemos esse homem que entrega tudo de sua vida nas mãos do Senhor. Senhor, tens o poder de me curar. O Senhor tem o poder de transformar o destino da minha vida. O Senhor tem o poder de conceder só aquilo que Deus pode conceder. A purificação. Só Deus poderia conceder tal perdão, tal graça. Então esse homem está declarando a sua fé. E depois que ele receber a saúde, o que ele vai fazer? É aqui que a gente coloca a pergunta. E depois que essa saúde for entregue, como ele vai viver agora a saúde que recebeu das mãos de Deus? Tantas vezes pedimos que o Senhor nos dê a graça de recuperarmos a saúde, mas como vamos viver a nossa saúde à luz da fé que nos moveu até Deus? Da mesma forma como vivíamos antes? Ou vamos procurar empenhar o melhor vigor da nossa saúde para honrar o nome do Senhor? E como nós fazemos isso, Padre? Fazemos isso no exercício da caridade pelo próximo. Fazemos isso colocando à disposição do nosso dia dos momentos que são mais favoráveis para que a gente possa rezar, né? Às vezes a gente entrega só o que sobra do nosso vigor físico para Deus, aquele último fôlego do dia, e muitas vezes o coração termina desejando tanto, mas o corpo não acompanha e você dorme no meio da oração e acorda no dia seguinte tentando lembrar em qual momento foi que você se adormeceu. É bem verdade, o teu anjo da guarda completou por ti aquilo que faltava, mas a fim de que você consiga amanhã fazer por inteira a oração. Então, o primeiro momento do Evangelho de hoje, Lucas nos entrega essa certeza do homem que se apresenta diante de Jesus. E o que o Senhor faz? Ele estende sua mão, toca, toma participação com esse gesto na história, na sorte daquele homem, porque seria para ele como um simples, se fosse um simples hebreu como todos os outros, estaria contraindo um ato de impureza legal. Entretanto, trata-se do próprio Deus que estende sua mão e o toca. E naquele momento toma sobre si as dores daquele homem, como o fará na cruz por todos nós, e entrega por ele a sua divindade. Assim como o Senhor toma sobre si as nossas dores e entrega por nós a sua vida. E desse modo ele fica purificado. A vida de Deus purifica o coração do homem. E olha o testemunho que o Senhor nos dá no momento sucessivo. Vem depois o diálogo entre Jesus e o homem, que pede que ele se reserve e vá apresentar aos sacerdotes, cumprindo assim as disposições da lei estabelecidas nos livros do Pentateuco. E no momento seguinte, diz São Lucas, não obstante sua fama ia crescendo, e numerosas multidões acorriam para ouvi-lo e serem curadas de suas enfermidades. Ele, porém, ou seja, não obstante o que seria um grande êxito, né? Você está realizando todos esses sinais e uma grande multidão quer lhe ouvir, lhe busca. E o que o Senhor busca?
ele busca se recolher na presença do Pai. Olha o que diz o texto. Ele, porém, versículo 16, ele, porém, se retirava para lugares isolados e se entregava à oração. Não se isolava para poder ter um pouco de descanso e aproveitar para nesse descanso também rezar um pouquinho. Ele se isolava para se entregar à oração. Não obstante toda a caridade, não obstante o cumprimento da missão, que era extenuante e exigente, Jesus se entregava à oração. Ele procurava o tempo para se entregar à oração. Ah, meu irmão e minha irmã, você que é religioso, religiosa, sacerdote, seminarista, que de maneira especial, falo com vocês, que nos acompanham. A missão, muitas vezes, ela vai ser extenuante. O exercício da caridade vai ter uma urgência na nossa vida, mas, por favor, para sermos um discípulo do Senhor, é preciso que nós nos entreguemos à oração. A oração ela não deve vir cobrir aqueles buracos que sobram no ciclo do nosso dia, diante de todos os afazeres missionários e caritativos que compete a nós por dever, mas a oração é aquele espaço desejado, pensado, literalmente roubado na história do meu dia. Imagina que muitas vezes o Senhor se reservava na solidão para conseguir se entregar à oração no momento em que já tinha despedido todo mundo, como vimos esses dias, quando ele caminhou sobre as águas. Então, depois de completar tudo, ainda teve tempo, a gente diz assim, ainda teve tempo para rezar. Vamos pedir isso para nosso Senhor? Vamos pedir essa graça para Ele? Para que esse desejo, para que esse gosto por se entregar a Ele na oração, não acabe jamais em nossa vida, para que esteja sempre presente. Vamos pedir para que todo dia o Espírito Santo de Deus revigore isso no nosso coração. E vamos pedir, como igreja que somos, todos, religiosos e sacerdotes, batizados, vamos pedir ao Senhor que não se apague em nós esse desejo. Se pode, Senhor, eu creio, tens o poder de inspirar sempre no meu coração o firme propósito de me entregar em oração a Ti. O homem hoje pede para ser purificado do seu pecado. Nós pedimos junto com ele essa graça ao Senhor, mas ousemos pedir essa segunda graça que recolhemos do testemunho de Jesus, que uma vez purificados do pecado, o Senhor aqueça e multiplique em nosso coração o desejo de nos entregarmos à oração. Que dessa forma possamos viver a nossa saúde espiritual, fruto da cura que o Senhor realiza por meio do seu perdão. Que a saúde recuperada seja plena desse entusiasmo, desse vigor, e que a nossa saúde espiritual seja vivida para uma maior entrega nossa à oração. Suscita em nós, Senhor, o gosto e o desejo de nos entregarmos sempre em oração a Ti, para que também nós cantemos os Seus louvores e o nosso coração seja um canto de alegria. Olha aí, para a primeira sexta-feira do mês, o que nós vamos olhar hoje para o coração de Jesus? O desejo ardente pela oração. O desejo ardente por estar em intimidade com o Pai. Suscita em nós, Senhor, esse mesmo desejo. Faz com que o calor e o ardor da oração do seu sacratíssimo coração aconteça em nós. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da Santa Mãe de Deus e dos santos apóstolos do Senhor, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.